Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apolo Fisioterapia. O vídeo de hoje vai mostrar para vocês quais são as técnicas mais utilizadas na fisioterapia respiratória. Só que não é só isso, nós vamos mostrar para vocês quais foram as técnicas mais utilizadas na pandemia do Covid-19, tanto em pacientes que estão em ventilação mecânica, como também em pacientes que estavam em respiração espontânea, mas todos eles hospitalizados. Quais será que foram as técnicas escolhidas pelos fisioterapeutas para atender os pacientes com Covid? Se você quer se aprofundar nesse assunto comigo, vem aí para esse vídeo e fica com ele até o final. Não esquece também de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e aperte o sininho para você receber as notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no canal Apolo Fisioterapia. Bem, pessoal, como sempre a gente conversa aqui nos vídeos do canal Apolo Fisioterapia, eu vou me basear num artigo científico para explicar para vocês, para mostrar, trazer os dados desse artigo do que foi utilizado aí, né? Quais foram as técnicas utilizadas pelos fisioterapeutas durante a pandemia do Covid-19. Então, esse artigo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece, se você quer se aprofundar no assunto, assiste o vídeo até o final, mas é claro, leia o artigo aqui na íntegra, ok? Eu vou trazer primeiramente, né, fazer uma breve introdução a respeito do assunto para vocês, né? Então, falar um pouquinho sobre o papel da fisioterapia dentro da UTI e também falar para vocês, de forma geral, quais são as técnicas que a fisioterapia respiratória e fisioterapia de forma geral tem para atender os pacientes em terapia intensiva ou pacientes hospitalizados, e aí depois eu vou trazer os dados desse artigo. Bom, inicialmente quero trazer aqui para vocês, né, mostrar aqui para vocês que a fisioterapia respiratória, aquela fisioterapia que vai atender o paciente dentro da UTI, ela está diretamente ligada a trabalhar com suporte ventilatório, mas também com a mobilização dos pacientes que estão internados, a mobilização o mais precoce possível. Tudo isso a gente já sabe que vai diminuir o tempo de internação, vai fazer com que seu paciente melhore sua capacidade funcional ou não perca a capacidade funcional durante a internação, e aí isso também já foi comprovado que diminui as readmissões desse paciente no ambiente hospitalar e principalmente diminui a mortalidade desses pacientes. A gente sabe, essa organograma que eu trago aqui para vocês é um organograma que foi publicado também na revista de terapia intensiva, e olha só, né, se nós considerarmos que a terapia respiratória ela pode ser dividida em terapias para reexpansão e terapias para higiene bronca, nós poderemos dividir aí, entender as técnicas baseado naquele paciente que está ou em ventilação espontânea ou em ventilação mecânica, e obviamente que repassa, né, a reexpansão passa pelo posicionamento. Então, se considerarmos aqui a ventilação espontânea, nós temos recursos que têm como objetivo reduzir a pressão pleural e temos recursos que vão aumentar a pressão alveolar. Lembrando que a reexpansão ela sempre vai depender desse delta de pressão entre pressão pleural e pressão alveolar, né? Ou seja, eu preciso ter um gradiente de pressão da via aérea superior, né, ou aqui do ambiente externo, e da pressão alveolar. Como é que eu obtenho esse gradiente? Negativando a pressão pleural ou positivando a pressão alveolar. Bom, nos recursos chamados recursos que vão reduzir a pressão pleural, eu preciso, portanto, do esforço do paciente, o artigo mostra, então, que tem exercícios respiratórios e os incentivadores respiratórios. Bom, muitos, obviamente, já devem ter ouvido falar as críticas que existem aí a respeito da espirometria de incentivo, né, por conta da sua não eficácia no que ela se propõe a fazer. Os recursos de aumento da pressão alveolar são aqueles recursos, então, que vão ser divididos, que ocorrem na fase inspiratória, que é o RPPI, a respiração com pressão positiva intermitente, na fase exalatória, que é o uso do EPAP, pressão aérea positiva expiratória, é a forma mais simples de ofertar PIP na respiração espontânea, e aqui, então, eu já fiz um vídeo falando de EPAP aqui para vocês, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você que quer entender o que é o EPAP, abre uma aba aí e vai assistir.
E nas fases INS e expiratória, nós teríamos lá os recursos então de ventilação não invasiva, o CPAP e o BIPAP ou bilível, né, os dois níveis de pressão, nível, pressão contínua, ou bilível. Nos pacientes em ventilação mecânica, temos como recurso de reexpansão ou expansão pulmonar o PIP e a hiperinsuflação, seja ela feita manualmente ou com o ventilador mecânico. Portanto, vejam que esse organograma nos mostra aí que já tem bem definido aí quais são os recursos que a fisioterapia respiratória pode utilizar. E para a terapia de higiene bronca, assim também como na expansão pulmonar, divide-se então em pacientes que estão em ventilação mecânica. Nos pacientes que estão em ventilação mecânica, eu vou ter terapias que aumentam o volume inspiratório, que ajuda, portanto, na higienização bronca, passa por aqui o posicionamento, a hiperinsuflação manual ou no ventilador, e a mobilização também vai ajudar aí na retirada de secreção, mas aí é uma técnica que vai aumentar os volumes inspiratórios. Depois, eu tenho as técnicas que aumentam o fluxo expiratório. Então, eu vou ter técnicas manuais, vou ter técnicas que utilizam o próprio ventilador mecânico. Então, o posicionamento, a compressão torácica, que usa, portanto, é uma técnica manual, a própria mobilização, então, aqui eu uso a mobilização e o posicionamento, elas entrariam nas duas classificações. A tosse assistida ou mecanicamente assistida, que pode ser utilizada em pacientes em ventilação mecânica, a hiperinsuflação com ventilador e manual, e aqui a gente vai trabalhar aí com o flow-by expiratório, e a técnica PIP-ZIP. Temos técnicas de oscilação, a percussão e a vibração, e técnicas que aumentam a capacidade residual funcional, que entraria o posicionamento e também, principalmente, o uso da PIP, da pressão expiratória positiva final. Bom, e nos pacientes em respiração espontânea, como é que a literatura está nos mostrando aí que técnicas a gente tem para esses pacientes que estão em respiração espontânea? Então, na mesma classificação vista anteriormente, né? Então, aumento do volume inspiratório, fluxo expiratório, oscilatórios e CRF, né? Aumento da CRF, como é que tem as divisões aí? Então, eu tenho o posicionamento, que ele vai basicamente entrar em todas as classificações, exceto na oscilação. A hiperinsuflação manual, que pode ser usada então com uma máscara, então eu posso utilizar no paciente em respiração espontânea. A mobilização, que também entra em duas classificações, e os exercícios respiratórios, que também são técnicas que vão ajudar na higienização daquele, então uma técnica classificada como aumento do volume inspiratório. Já para aumentar o fluxo expiratório, eu tenho a hiperinsuflação manual novamente, eu tenho a tosse manual assistida, manualmente assistida ou mecanicamente assistida, que é pouco comum aqui, né, para nós, a tosse em Huffing, e os exercícios respiratórios novamente entram aqui no aumento do fluxo respiratório. A oscilação, eu tenho as percussões e vibrações, e aí eu tenho a oscilação oral de alta frequência, o HFOO, que é a oscilação oral de alta frequência, o shaker, o acapella, o flutter, que são técnicas de oscilação de alta frequência. E por último, nós temos as técnicas que aumentam a CRF, assim como a gente viu lá na reexpansão, na expansão pulmonar, o CPAP, o EPAP ou a TeraPEP, a pressão ou a terapia com pressão expiratória positiva, vão aumentar a CRF. Considerando esse arsenal que eu acabei de mostrar aqui para vocês da fisioterapia respiratória, o que se perguntou com o artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, que é um artigo agora de 2022, e os pacientes hospitalizados com Covid? Quais foram as práticas mais utilizadas para esse tipo de paciente pelos profissionais da área da fisioterapia? Lembrando que o Covid foi uma grande oportunidade da fisioterapia respiratória, da fisioterapia de forma geral, mostrar a sua importância, mas a gente sabe que muitos profissionais que trabalharam com Covid-19 eram profissionais de pouca experiência, especialmente com o Covid, mas também existiam muitos profissionais que saíram de outras áreas, migraram de outras áreas, da ortopedia, da neurologia, enfim, de outras áreas da fisioterapia e migraram para o atendimento dentro dos hospitais, já que era uma necessidade daquele momento de pandemia. Então, esse trabalho ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, agora, em 2022, e ele traz aqui para nós o seguinte título: Prática Fisioterapêutica para Pacientes Hospitalizados com Covid-19. Esse artigo, como eu já falei para vocês, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo,
para que você leia o artigo na íntegra, se assim desejar. Mas o que ele traz de resultados aqui, né? Ele fez entrevistas com vários profissionais fisioterapeutas. Vejam que a média de idade, a mediana aqui, né, apresentada em mediana foi de 33 anos do grupo que foi estudado, foram estudados aí 485 fisioterapeutas, 26% era do sexo masculino, portanto a maioria era do sexo feminino, diversas regiões do país. O tempo de formado aqui foi em torno de 9 anos em mediana, mas nós tínhamos aqui profissionais formados em 4 anos de formado e até 15 anos de formado. A qualificação, a maioria, então, aqui especialistas, né? Porém, tempo de experiência hospitalar, vejam que tinha ali 1% com menos de 3 meses de experiência, 12% de 3 a 11 de experiência, quando responderam o questionário, lembrando isso, né? E 35% de 12 a 60 meses de experiência. Então, o que me preocupa bastante, né, que aí é uma interpretação que não é o artigo que faz, mas somos nós que estamos fazendo essa interpretação. Veja, menos de 1 ano de experiência dá aqui em torno de 13%, aqui um pouquinho mais, até 5 anos de experiência, né, uma experiência relativamente curta para dentro do hospital. Então, se você juntar, somar esses 3 primeiros aqui, isso nos chama bastante atenção, apesar da maioria ter mais do que 5 anos aí, 4 anos, né, de experiência, que é o que daria aqui 5 anos, né, que daria os 60 meses. Bom, o que mais essa tabela nos traz aí, né? Ela nos mostra aqui, vamos grifar também aqui, né? Ele fala dos setores, se atendeu em cada setor, como que era o hospital. Mas olha só, tempo de experiência com Covid, obviamente, né? Tempo de experiência hospitalar com Covid foi aí os meses da pandemia foi o que trouxe experiência para esse povo. E aí também se recebeu alguma capacitação, 80%, quase 90% recebeu algum tipo de capacitação, seja ela aí virtual, seja ela uma virtual por pelo menos de 10 horas, né? Então teve aí uma variação. E leitura de artigo, 80%, né? Deveria ser 100%, deveria ler artigo. Agora vamos ver então, considerando aqui o que é, né? Quais foram as respostas apresentadas aqui pela pessoal que foi avaliado, quais são as respostas da função da fisioterapia no paciente que está em ventilação mecânica, né? Então, em torno de 99% respondeu que era com frequência o objetivo da fisioterapia manejar a ventilação mecânica, melhorar a oxigenação e desmamar o paciente 96%. Então vejam, aqui ó, em torno de 86% para cima, falar da expansão, da remoção de secreção, da prevenção de complicações. Agora, a parte motora é o que chama um pouco mais a atenção, né? Onde você tem uma certa discrepância aqui, ó, onde alguns profissionais responderam entre ocasionalmente ou raramente ou até mesmo nunca, ó, 13, 15, 16% não se preocupa com a questão motora, com a parte motora durante essa reabilitação. Bom, na enfermaria, qual que era o papel, né? Será que mudou um pouco isso, né? Então veja, na enfermaria, o que preocupa é que, além de melhorar a oxigenação, reduzir trabalho, prevenir complicação, expansão pulmonar, vejam, melhora um pouquinho a questão, mexe ainda a questão, melhora não, né? Mas mexe um pouquinho a questão do ganho de manutenção de capacidade aeróbica, força muscular respiratória e força de membro inferior, e aí poucos aqui, ó, se preocupavam em remoção de secreção, ou raramente aí tinha a preocupação com remoção de secreção. Então os objetivos aí mudam conforme na enfermaria. Bom, e que intervenções foram mais utilizadas, né? Então, o posicionamento, basicamente utilizado em todos os utilizado por todos, né? A manobra de recrutamento, a compressão torácica respiratória, seja ela forte ou progressiva, ou lenta progressiva, né? Que foi o nome dado aqui por eles da técnica de higienização. A hiperinsuflação no ventilador mecânico, vejam, o ventilador mecânico, mesmo sendo um recurso, e muitas vezes a hiperinsuflação manual, como ela está aqui embaixo, ela pouco foi utilizada como justificativa, sempre era dado que
a justificativa era que não tinha proteção biológica, né? Era por biossegurança. Mas e o ventilador? Qual que é a explicação de não utilizar o ventilador mecânico como uma técnica de hiperinsuflação, já que tem muita técnica para ser utilizada usando o próprio ventilador mecânico, né? Então, aqui é uma coisa que, ó, o flow-by expiratório é uma técnica importante de higienização, onde a maioria das pessoas que responderam aqui, ó, 54% nunca nem ouviu falar do flow-by expiratório. Né? A percussão, falando aqui pouco utilizada, porque não há eficácia, por isso que vinham as justificativas, mas mesmo assim ainda tinha 1% lá que usou. A manobra pip-zip também pouco utilizada, que poderia ser um pouco mais utilizada. Quanto às intervenções de mobilização, né? O que se fez, né? Vejam, eu queria chamar a atenção aqui para vocês a eletroestimulação. Ela foi pouco utilizada, né? Considerando, muitos diziam aí, né, como justificativa que não tinha o equipamento disponível, né? Mas aqui o que mais foi utilizado foram os exercícios de membro superior e inferior ativo, a sedestação à beira-leito, o ortostatismo, né, os exercícios resistidos, né, e a deambulação, seguida aí da deambulação e marcha estacionária. Cicloergômetro também começa a diminuir um pouco, até realmente o que chama atenção é a não utilização da eletroestimulação. Bom, aqui, ó, por que então foram pouco utilizados, quais foram as justificativas para aquelas técnicas, chamadas técnicas, onde eu tinha lá nunca, raramente, ocasionalmente utilizadas? Por que essas técnicas aparecem lá naqueles 2 slides anteriores? Quais eram as razões que eram explicadas, né? Bom, primeiro, vejam só, razão de biossegurança. Então aqui todas elas têm uma certa razão de biossegurança e aqui, ó, hiperinsuflação com ventilador é o que mais aparece como, como uma técnica de remoção sendo criticada aí, porque não utilizava por razões de biossegurança. O que eu acho, né, discutível, já que eu não preciso desconectar o paciente do ventilador. Bom, é a hiperinsuflação no ventilador, ok? O perfil da maioria dos pacientes é bastante grave, então a gravidade justificava, de certa forma, praticamente todas as técnicas. A técnica pode fazer mais malefício que benefício. Olha quem aparece aqui, ó, a vibração. A percussão não apareceu tanto, mas olha quem está a hiperinsuflação manual e no ventilador, o pip-zip e o flow-by. Né? Algumas pessoas colocaram isso aqui. Algumas pessoas não conhecem a técnica ou não têm experiência, tanto percussão aparece, vibração, hiperinsuflação manual e hiperinsuflação com ventilador também apareceram aqui, não conhecem a técnica. E aí, ó, para quem respondeu que não conhece a técnica, se você não conhece essa técnica, escreve aqui no comentário que você quer aprender mais sobre hiperinsuflação manual ou hiperinsuflação com ventilador mecânico. Do ventilador mecânico já tem algumas coisas aqui no nosso canal e se vocês responderem aqui no canal, eu vou fazer vídeos explicando mais ainda sobre essas técnicas. Bom, considera que há outras técnicas mais eficazes, foi também uma justificativa bastante presente, e a técnica não tem comprovação, obviamente, ó. Apareceu aqui um pouco aqui das percussões, tal, mas vejam, apareceu muito ainda do pip-zip e do flow-by expiratório, e isso não é tão verdade. Nós temos muitos artigos explicando o flow-by expiratório e comprovando sim os seus benefícios. Bom, nas técnicas de reexpansão manual, olha só quem aparece bastante aqui com uma técnica, né, que criticada por conta da biossegurança, não utilizada, não criticada, mas não utilizada por causa da biossegurança. Tá aqui, ó. Então aparece muito ela aqui. O perfil de ser paciente grave, a questão da técnica produzir mais malefício do que benefício, não conhecer a técnica, olha só, não conhecem as técnicas de hiperinsuflação manual ou hiperinsuflação no ventilador, considera que outras técnicas são mais eficazes ou então que não tem eficácia comprovada, a hiperinsuflação com ventilador e hiperinsuflação manual. E aqui a gente pode então, né, trazer para um lado que talvez as técnicas precisem então ser mais estudadas ou precisamos fazer mais pesquisas em relação a isso. Aqui são as intervenções motoras, né, a posição principalmente feita nos pacientes de enfermaria, não são só motoras, perdão, mas vejam, a posição prona,
os exercícios respiratórios foi o que mais foi utilizado, posicionamento, tosse dirigida ou assistida, ciclo ativo da respiração, e aqui no final, o que menos foi utilizado foi a percussão. Olha a drenagem autógena, apesar de ser uma técnica bastante conhecida, ou pelo menos de eficácia interessante, olha lá, aparece pouco a vibração. Então, várias técnicas aqui que apareceram um pouco ali para os pacientes, né, de enfermaria. Aqui mais uma vez, ó, no paciente também de enfermaria, ó, olha lá, eletroestimulação pouco apareceu, aqui cicloergometria, agachamento de subir e descer também pouco apareceu. O que mais fazia? Sedestação, ortostatismo e exercícios ativos de membro superior e inferior, além da deambulação. Bom, causas. Por que que nas enfermarias se utilizavam menos essas técnicas que a gente apresenta aqui? Ó? Por exemplo, para a remoção de secreção, por que que usou tão pouco a oscilação oral de alta frequência, né? Então vejam, razões de biossegurança, parece que a vibração até se entrou bastante aqui como razão de biossegurança. O perfil do paciente ser muito grave, a técnica pode trazer malefício, então por isso que não usou. Vejam que insuflação e exsuflação, né, é uma técnica mecânica interessante. Não ter eficácia comprovada, vejam que isso tudo resposta dos profissionais, né? Considerar que há outras técnicas mais eficazes. Né? Aqui é interessante, a técnica não faz parte do protocolo da instituição. Às vezes, muitas vezes, tanto a eletroestimulação, a própria oscilação oral de alta frequência, né, o PIP oscilatório, pode ser porque a instituição não possui ou não está dentro do protocolo, ou não conhece a técnica, né? O que mais preocupa é não conhecer a técnica. Nas técnicas de expansão pulmonar, né, apesar da espirometria ter pouco gente aparecendo lá, o que a gente vê, ó, a técnica não tem eficácia comprovada, olha como ela aparece pouco aqui, ó, na justificativa, né? Mas vejam, de novo aparece a biossegurança. Olha o RPPI. O RPPI não ter eficácia comprovada, considerado. Tem muita gente que não conhece as técnicas, né? Não tem experiência ou não conhece a técnica. Bom, de qualquer forma, vejam que muita coisa a gente tem para utilizar, tanto com paciente com Covid como um paciente sem Covid-19, e esse estudo foi excelente para mostrar como é que está o perfil dos atendimentos que foram feitos aí durante a pandemia, tanto em enfermaria como pacientes de UTI, com Covid-19. Sendo assim, gente, eu deixo aqui esse vídeo de hoje. Eu espero que você reflita um pouco sobre quais técnicas têm sido utilizadas aí na sua instituição. Leia esse artigo na íntegra que está muito interessante. E sempre aproveite os vídeos que a gente traz aqui no canal Apolo Fisioterapia. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.